Rê, pra gente falar sobre o pênalti que garantiu, então, que o Pedro depois fez a cobrança e garantiu a vitória do Flamengo. No geral, primeiro, a arbitragem foi boa, não foi? Boa noite. Primeiro, boa noite, Mari, Donan, Bubu, Pascoal, fã de esporte. É uma arbitragem que, assim, o jogo foi difícil. E aí tentou controlar o jogo conforme deu ali no campo de jogo. Em alguns momentos tiveram erros, na minha visão, mas, assim, o lance capital sempre é um pênalti que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro, você tem ali, para mim, uma disputa por espaço. Tá? É um jogador com o braço aqui, o outro jogador com o braço lá. Eu gosto muito de fazer a análise ao contrário, para a gente falar em critérios. Esse braço não é falta de ataque? Esse braço, se fosse do defensor, você marcaria pênalti? Sabe, eu sempre vou nessa linha, porque é muito fácil, muitas vezes a gente dá uma falta de ataque, mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, isso é pênalti? Então, para mim, tem uma disputa por espaço, primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo, e dentro disso, para mim, uma disputa por espaço que acontece normal, e a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, ele sabe quando dá aquela trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário e a arbitragem vai marcar falta? Então, dentro do que a gente vê de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, para mim, a disputa por espaço foi normal, disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá, e aí não vejo falta de ataque, e aí na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, para mim, o pênalti marcado no campo, Renata, e o VAR manteve a decisão. Posso fazer um questionamento? Claro, sempre. Eu estou aqui vendo o lance, já vi esse lance umas 52 vezes, né? E quando vejo na câmera aproximada, o braço do Calegari é um chamado braço de proteção. Ele está medindo onde é que está o adversário, porque esse é o chamado braço, ele está sentindo onde está o adversário. Sim. Perfeito? O Bruno Henrique é mais alto e mais forte do que ele. O último instante do Bruno Henrique, olha a imagem, o último instante do Bruno Henrique é a alavanca com o braço para tirar o Calegari. Aí você fez um questionamento, isso seria suficiente para o pênalti? Na minha visão, sim, porque ele tem a alavanca do cotovelo tirando o adversário da jogada. Eu acho que é isso importante, Pascoal. Eu acho que para mim o lance termina aí. Sim, então, para mim é essa questão. Se você entende que houve uma falta de ataque, não houve pênalti. Se você não entende que houve falta de ataque, o pênalti, ele existe. Porque mesmo sem querer, acaba acontecendo. Eu acho que o grande questionamento é esse. Esse braço do Bruno Henrique é o suficiente para marcar uma falta ou não? Último momento, o último momento do Bruno Henrique. Eu acho que nesse lance, nessa imagem que a gente tem nesse momento, não dá pra ver necessariamente o braço de disputa do Calegari. Fica muito evidente o braço de disputa O Calegari tá medindo ele, o braço do Calegari tá segurando, tá medindo onde que ele tá. Aqui, ele tá percebendo, porque o Calegari o Bruno Henrique tá quase passando por ele tá com a mão aqui percebendo o Bruno Henrique. Mas eu acho que eles foram pro contato, Pascoal. Não. Porque o Bruno Henrique tá aqui, o Bruno Henrique tá aqui, e o Bruno Henrique é mais alto que ele, tá com o braço mais alto. E no último instante, o Bruno Henrique faz a alavanca com o braço. Pra mim, esse é o debate. Pra mim, na minha interpretação. Eu acho que o Bruno Henrique, em velocidade, ele acaba deslocando com esse braço esquerdo o Calegari. E aí, mas o Calegari também não tem no embate. Eu tô aqui levantando porque pra mim eu entendi como a Renata, assim, uma disputa de corpo, os dois foram pro ombro, aquela coisa do eu dou em você, você dá em mim e tenta. Só que como o Calegari já capotou, ele já capotou fazendo pênalti. Sim. Mas acho que... É que eu acho que ele só capotou por conta desse braço esquerdo do Bruno Henrique. Mas é que ele também deu uma, só que o Bruno não caiu. Que eu achei que teve uma intensidade um pouco maior do Bruno Henrique. Mas aí a gente tava nesse debate lá, né? Eu tava com a Renata, a discussão se a interpretação não foi falta do Bruno Henrique,
é pênalti. O VAR não fez certo em não ter chamado? Ele entende como interpretativo? Ele entende, e aí eu acho que ok, justamente por isso. Porque, por exemplo, se a gente está num debate aqui, é falta ou não é, a decisão é do campo. E agora, olha o posicionamento do árbitro. Entendeu? O árbitro está de frente para o lance, ele consegue analisar o lance. O VAR não tem a obrigação de chamar sempre que é pênalti? Para mim, não. Tá. Para mim, não porque é pênalti, e sim porque cabe interpretação. Tá. Eu não vejo um erro claro e óbvio aqui para o VAR se meter. De jeito nenhum. O árbitro bem posicionado, viu, tomou a decisão do campo, a gente está debatendo. Um acha que o braço é falta, o outro não acha que o braço é falta. Ou seja, não tem erro claro. Tem interpretação. Se é interpretação, mantém a decisão do árbitro em campo e não intervém. E na hora que chega para discutir, o Martinelli é o primeiro que vai no árbitro e fala assim, mas ele empurrou, o Bruno Henrique empurrou o Calegari, professor. Ele nem fez questão de ouvir. O árbitro foi lá e marcou, ele estava convicto na marcação da penalidade máxima. Então ele julgou que não houve a infração do Bruno Henrique. É um julgamento do árbitro. O Bruno Henrique não cometeu o pênalti. No meu entendimento, né, o Bruno Henrique comete o pênalti. E se isso acontece... O Bruno Henrique comete a falta. Comete a falta. E não, seria um pênalti. Se ele faz isso na área defensiva, seria um pênalti. Porque ele alavanca do braço, tira o adversário. Né? Assim como eu tenho uma discussão a respeito daquele duplo cartão amarelo do Ganso com o Davi Luiz. Uhum. Ali, para mim, é mais de cartão do que cartão amarelo. Porque um dá uma ombrada no rosto do outro, o outro dá um puxão. E a bola não está nem em movimento. E continuou a disputa depois, né? O Ganso foi caçar o Davi Luiz, né? Dentro da grande área. Chegou. Então, ali, para mim, naquele lance é mais do que cartão vermelho. Porque ali tem um desrespeito com o companheiro de profissão. Tanto do Davi, quanto do Ganso. Posso fazer uma pergunta que normalmente eu faço quando eu estou em programa com a Renata? Posso fazer? Pode. Esse é um lance só para mostrar para o fã do esporte. A nossa câmera ali pega o momento do encontro ali dos dois jogadores e o cartão. Aí depois tem outro encontro, continua, né? Depois bate o escanteio e eles vão se confrontar de novo. A gente vai colocar. Se fosse na Premier League, o árbitro não ia dar nada, segue o jogo, a jogada inteira. Mas isso o Dona também pode falar. O que eu falei lá? Falei, se fosse Premier League, a gente nem ia discutir. Tem debate sobre isso. Não falei, Dona? Falei, se fosse Premier League, a gente não ia nem discutir esse braço aqui, esse braço ali, a gente ia para a questão do pênalti. E aí é onde entra essa diferença cultural gigante, né? Porque entra não só regra, a gente tem que levar em consideração a diferença de cultura. Que muita coisa a gente marca aqui não se marca lá. Vou fazer uma perguntinha, porque eu fui repórter um pouco tempo da minha vida, então eu tenho sempre alguma coisa para perguntar. Pouco tempo, Pascoal? Tenho 45 anos. No lance do Ganso, se puder voltar, por favor, o Ganso, no primeiro momento, é o Davi Luiz que dá uma ombrada nele, aí o Ganso segura e tal. Ali não tinha nada que marcar porque a bola não está em movimento. Sai o escanteio. Vamos à narrativa do lance, ó. Vai bater o escanteio. Bateu o escanteio. Esse é o lance da paralisação. Esse é o da paralisação. Ele dá amarelo para os dois jogadores. Esse é o lance que os dois recebem. Para mim é lance mais do que cartão. Não tem cartão laranja, então... Pena, né? Esse é o limite do limite para tomar cartão vermelho, para mim, na minha interpretação. Pois a Renata pode nos ilustrar a esse respeito. Vai bater o escanteio. Então os dois lá. E até um brincando com o outro, conversando, ó. O Ganso vai atrás dele, segura e o Davi se atira. Volta a bola para dentro da grande área. O Ganso sai correndo atrás do Davi. Entrou na área. Quer ver? A bola vai chegar. O Ganso dá um pescoção no Davi. Isso aí, se o lance é o tal negócio. Esse não era um lance interpretativo pro VAR analisar o que o Ganso fez? O Pascoal, esse lance a gente até discutiu lá também. Qual que para mim é o problema desse lance, de falar sobre esse lance? É não ter uma imagem claríssima do que acontece. Desse braço está dando um soco, desse braço está segurando desse braço. Esse, para mim, é um lance que você teria que ter uma imagem de trás do gol para ter convicção. Então, de repente, eu posso falar uma coisa aqui que me dá a sensação, que o Ganso vai e atinge o rosto do Davi Luiz. Eu tenho a sensação, mas eu não tenho a convicção com uma imagem atrás do gol que seria a favorável. Mas ele pode ter encostado no ombro. Entendeu? Ele pode ter encostado no ombro, ele pode ter encostado no peito, ele pode ter dado realmente um soco no rosto.
Entendeu? Ele pode ter dado uma mãozada no rosto e aí, de repente, eu falo uma coisa aqui, aparece uma imagem que me desminta. Com a sensação da imagem, o que você tem? Eu tenho a sensação que o Ganso vai, acerta o rosto do adversário. Se ele acerta, seria pênalti. O nosso VAR é insuficiente para dirimir dúvidas. Tinha que ter uma imagem atrás do gol. Não é possível que você não tenha uma imagem atrás do gol que deixe esse lance claro. É porque a gente acabou de falar da Premier League, né? A Premier League, ela tem 3 câmeras focalizadas dentro da grande área, né? Uma quase na meia-lua, a segunda na linha do pênalti e a terceira um pouquinho para lá da linha da pequena área, certo? Para determinar as 3 linhas possíveis de uma linha de impedimento dentro da grande área. Fora as outras câmeras sequenciais durante o jogo. Porque aqui no Brasil a gente tem a mania de sempre trabalhar com 8 câmeras. Que para uma transmissão dessa usa-se 8 câmeras. Na Série B, o pessoal está avisado que só são 4 câmeras. E se houver alguma dúvida, não tem como tirar, porque o VAR não vai conseguir com 4 câmeras tirar as dúvidas. Com 8 na primeira divisão, a gente vê que não consegue as dúvidas. Então o problema não está na pessoa, o problema está a falta de equipamento. E das pessoas também, né? Às vezes das pessoas Às vezes também, das pessoas e às vezes na falta de equipamento. Porque você não tem todas as linhas de impedimento, você não tem... A imagem atrás do gol está ali, ó. Você não tem uma câmera, você tem câmera ali. Então, por que não mostra? A grua tá ali. Eu busquei aqui, tava aqui nas redes sociais e busquei os lances, porque às vezes a gente, só para explicar pro fã do esporte, o que a gente mostra aqui não é a imagem da transmissão. Nós temos aqui uma imagem que a nossa equipe faz, então um pouquinho mais de longe. Quem tem o direito, às vezes tem um zoom ou outro melhor. Buscando uma imagem, o encontrão do Davi Luiz com o Ganso, no primeiro lance, quando a bola tava parada, é muito forte. O Davi Luiz dá uma... Atropela, ele dá uma... Falta de ataque. Uma trombada, é um tackle. É que a bola tava fora de jogo, né? Atropelando. Ele vem atropelando. E depois do lance, eu peguei aqui um print de uma imagem, o Ganso não é nada no soco. A sensação que dá é que ele abraça o Davi Luiz. A camisa tá tenta quase... pegar por cima. A camisa do Davi Luiz tá quase saindo Ele aqui. segura pelas costas, igual um moleque levado. Sim. Segura nas costas aqui e aí enganchou ele pela frente. Então, assim, em termos de agressão no sentido de soco, não é essa a imagem, mas existe um agarrão dentro da área. Mas esse agarrão dentro da área, se gera impacto no adversário, é pênalti. Exato. Essa é a questão. Exato. Se gera impacto, é pênalti. Mas a questão é essa, que a gente está discutindo aqui, e o VAR, aí vai até a questão que foi parar no Senado Federal, né? Quando o CNM diz de que os árbitros do VAR escolhem as melhores imagens, né? Aí criou-se um questionamento. As melhores imagens para quem? Né? As melhores imagens a serviço de quem? Esse é o questionamento. Nesse lance, para mim, 2 julgamentos. Para mim, isso é pênalti. Isso se chama pênalti. No lance do Bruno Henrique, não tem que marcar nada, porque o Bruno Henrique faz a falta. Então, aquilo não é pênalti. Então, marcou o que não foi e deixou de marcar o que foi. Né? Não tem critério de justiça no futebol, porque o futebol não é linear. O futebol não é disputado de maneira linear o tempo todo. Esse time é bom, esse time ganha o jogo, esse time é bom, esse time ganha o jogo. Sabe o que aconteceu ontem? 4-1 pro Vasco da Gama. Então esse time é bom, esse time ganha o jogo. 4-1 pro Vasco. Entendeu? Esse time é bom, esse ganha o jogo. 2-1 pro Criciúma. Deu para entender como é que é o negócio? O futebol não é linear. O futebol tem nuances, tem um time melhor, outro time pior, um time que equilibra o jogo, outro time que consegue uma jogada ofensiva. E aí você vê, nessa situação, o pênalti que para mim era para marcar, não marcou. E o que não foi, o que não tem pênalti, ele acaba dando. Porque, desculpa, eu não consigo enxergar pênalti naquele lance do Bruno Henrique. Para mim é falta do Bruno Henrique. Agora, nesse aí, o Ganso vai e comete o pênalti em cima do Davi Luiz e o árbitro não viu. Eu acho que ele nem tinha condições de ver no meio daquele bolo todo, porque a bola passa direto, volta pra cá. Eu não marcaria pênalti do Ganso, não. Pra mim, também eu sou meio padrão Premier League também. Você achou aquele contato ali do Davi Luiz com o Ganso? Deixa jogar isso. Eu fiquei impressionado, né, com a caça, literalmente, do Ganso, que as pessoas reclamam que ele não tem muita aplicação tática, questão física, não corre, não se movimenta. Ele caçando o Davi Luiz, que é um zagueiro de velocidade e tal. Eu não sei se foi uma espécie de vingança pela pancada que ele tomou naquele choque inicial, e ele de fato, não sei se até sangrou a boca, né? O Ganso ficou sentindo, quer saber? Eu vou pegar esse cara onde ele for agora aqui. Esse cara não vai fazer gol aqui e tal. Ou se a gente sabe que o Ganso tem uma ligação muito forte com o Fernando Diniz, a luta, o empenho dele, né, sobre-humano, né? O Ganso correndo mais do que nunca na carreira para tentar deter os adversários. Então, para mim ali,
ele tentou de bloquear, atrapalhar, aquela coisa, não deixa o cara sozinho. Eu não posso deixar o Davi Luiz sozinho. Então, o que eu puder fazer, me enroscar nele, às vezes o zagueiro defensor, lance? na hora de subir, ele tenta 2 vezes. Foi revidar, né? Foi revidar, então, tem um pouco de vingança, Ele tomou um revide, teco, né, antes, né? e ao mesmo tempo, eu vou enroscar nesse cara. E o revide é pênalti. Dentro da grande área. O revide é pênalti. Mas assim, ele não teve Pra mim, assim, foi acho que a revidado. Rê falou muito bem. Não Bubu, teve a um sua soco, não teve explicação- um tapa, não teve um Sabe que puxão. a sua explicação- É atrapalhar o adversário. Que bom que você tenha explicado isso, porque toda a sua explicação evidencia o pênalti. Que bom que você tenha Dito explicado isso- isso, cara. Você explicou maravilhosamente. Eu não consegui essa síntese que você Peraí, eu não você consegui explicou me explicar bem, perfeitamente então, o que porque foi na o minha opinião não foi Que pênalti. beleza, que espetáculo, Bubu. Muito obrigado, Bubu. Eu não consegui ter toda essa sua Por isso que ele é o rei do rapidez de debate, tá raciocínio. vendo? Eu dando uma opinião que não foi pênalti, ele consegue pegar as minhas palavras aqui Mas ele e dar explicou uma o pênalti.